Vasco acerta a compra de Cleiton para poder emprestá-lo ao Rio Ave de Portugal. Vamos falar sobre isso. Vamos falar também sobre encerramento da preparação do Vasco para enfrentar a equipe do Atlético Goianiense. E a equipe está viajando já nesta tarde de terça-feira. E as informações sobre tudo que está envolvendo os dias a dias do Vasco. O Pepe falou sobre São Januário. Vamos falar também sobre a expectativa de venda da SAF. Isso e muito mais a partir de agora no nosso Comentário Vascaíno. Também vamos comentar sobre a falta de respeito com o torcedor vascaíno lá em Goiás. Então, você já sabe, né? Sobe a vinheta. Salve, salve torcedor vascaíno, salve minha galera do Comentaléu, saudações vascaínas, estamos entrando no ar para falar de Vasco. Aquele abraço para você que está sempre junto com a gente, que curte, compartilha, que se inscreve no nosso canal, que deixa seu comentário, muito obrigado. A você que está chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo, eu sou o Léo, é lugar de análise, informação, opinião, tudo que envolve o Vasco está aqui, é um prazer imenso ter vocês junto com a gente. E olha, vamos falar do gigante a partir de agora, vamos trazer informações do Vasco da Gama. Antes, eu gostaria de falar aqui sobre esse jogo Vasco e Atlético Goianiense, porque os relatos que eu estou recebendo, praticamente a cada minuto, vamos dizer assim, seja aqui, seja nas outras plataformas que a gente tem, a gente traz conteúdo, sobre torcedor reclamando de valor de ingresso, dificuldade para comprar ingresso, falta de meia ingresso, galera que está comprando na internet está tendo que pagar 45 de taxa, pagando R$ 345. É surreal. Isso não acontece, cara. Isso não pode acontecer. É uma falta de respeito com o torcedor vascaíno. É uma falta de respeito com quem quer acompanhar o Vasco lá em Goiânia. Eu entendo que é um jogo que pode rentabilizar muito. No último jogo que o Vasco jogou lá em Goiânia contra o Atlético Goianiense, teve muita torcida do Vasco. Mas é uma falta de respeito com o torcedor. O torcedor vascaíno que está lá em Goiânia, eles têm somente essa oportunidade de ver o Vasco novamente. Porque, querendo ou não, o Vasco hoje, para enfrentar o Atlético Goianiense da Série A, só dentro de casa. E os outros clubes de Goiás não estão na Série A. Seria aí que basicamente o Goiás passar do São Paulo, que é algo que hoje é algo que a gente vê como quase difícil por causa da questão do elenco do São Paulo, e o Vasco passar do Atlético Goianiense para torcer, para se enfrentar. Então, é uma falta de respeito com o torcedor vascaíno. Vou falar novamente, isso não acontece. Ah, Léo, quando chegar aqui a gente faz a mesma coisa. Eu acho que dificilmente a demanda de torcedores do Atlético Goianiense será a demanda dos torcedores do Vasco no Rio de Janeiro. Então, complicado, cara. Complicado a gente ter que, 2024, tá falando sobre isso. Outra questão complicada é que o Beppe falou hoje, né, que não vai liberar São Januário para os clássicos, porque é difícil manter a segurança, que as ruas são estreitas, que é difícil manter tudo ali, que as viaturas não tem como circular, porque a questão... Pelo amor de Deus. Aí vocês já sabem, né? Vou deixar bem claro aqui, quando São Januário for reformado, a desculpa do Beppe vai ser a mesma. Ah, não pode ter clássico lá porque não tem espaço. Pelo amor de Deus, eu vejo lugares menores tendo clássico, com 2 torcidas lá. Então, é bom o Pedrinho, toda a sua diretoria, começar a brigar sobre isso. Eu falava isso também em relação a 77, falava isso também em relação a Jorge Salgado, para não dizer que aqui é uma questão só política. Começar a brigar com isso, né? Porque senão a gente não vai ter clássico em São Januário. Nem em São Januário reformado a gente não vai poder ter clássico em São Januário. Então, vamos começar a brigar com essas coisas aí. Eu acho que é muito importante o Vasco se fazer presente nos bastidores e ser forte nos bastidores. Há muito tempo o Vasco não é forte nos bastidores. E olha, hoje a galera do ESPN trouxe essa informação em primeira mão, que o Vasco concretizou a compra do atacante Cleiton. O jogador, que inclusive eu já perguntei algumas vezes aqui, né? Falava sobre isso em lives, em vídeos. Cadê a situação do Cleiton? O Vasco não informou até agora, blá blá blá. Enfim, o Cleiton foi comprado pelo Vasco, até porque existia uma obrigação de compra no momento da contratação dele, né? Esse contrato que foi feito ainda na época da 77, ainda com Alexandre Matos no comando do Vasco. E com isso, o nosso querido Cleiton aguardava essa situação entre Vasco e Casa Pia. Porque para o Vasco emprestar ele ao Rio Ave, teria que repassar esse contrato. Só que tinha uma obrigação de contratual de compra entre Vasco e Casa Pia. Então o Vasco antecipou essa compra dos direitos do Cleiton. Com isso, o
Cleiton será reemprestado ao Rio Ave. Não foi informado se haverá compensação financeira, nem também o que é que vai acontecer aí, quais os valores que o Vasco vão pagar, mas o Vasco ficará com 70% do jogador, os outros 30% pertencerão aí ao Casa Pia. E aí, nos próximos dias, o Vasco deve confirmar o empréstimo do Cleiton à equipe do Rio Ave. Né? Negócio de grego, né? A gente vai comprar um jogador para emprestá-lo, porque tinha uma obrigação de compra. Enfim, e a gente não pode falar mal de alguns agentes que passaram pelo Vasco. Tem que falar, cara. Tem ninguém, não pode se endeusar ninguém. O contrato desse só lesa o clube, né? Para um cara que jogou menos de 3 jogos com a camisa do Vasco. Então, mas não foi utilizado pelo Ramon. Concordo. Mas é um contrato perigoso. Muito perigoso. E falando sobre o Vasco da Gama também, né? O time encerrou a sua preparação hoje. O elenco fará o 4º jogo fora de casa, cara. E tá viajando daqui a pouco para Goiânia, onde enfrenta o Atlético Goianiense. O Vasco vai estar almoçando, depois do almoço já embarca. A expectativa é pela volta de Adson, para reforçar o ataque do Vasco. É bem pouco provável que haja grandes mudanças do nosso Rafael Paiva no time do Vasco. O gigante da colina vai em busca de um resultado positivo, que é hoje importantíssimo para que o Vasco tenha uma vantagem no jogo de volta, que será em São Januário, na próxima terça-feira. O Vasco joga em São Januário na próxima terça-feira, né? E buscar aí esse resultado positivo contra a equipe do Atlético Goianiense. Bem provável que Coutinho permaneça no time titular. Adson entre no lugar do Emerson Rodrigues. Vamos ver como é que tá a situação do Maicon, né? Se o Maicon viajou, até então eu não tenho essa informação. Procurei antes de terminar essa edição de vídeo para vocês, mas a gente não conseguiu chegar a essa informação. Então vamos ver aí como é que o gigante da colina vai se portar e vai viajar para Goiânia para enfrentar a equipe do Atlético de Goianiense amanhã às 21h30. Jogo com transmissão da Globo. Renata Silveira, Júnior e Roger Flores estarão na transmissão. Sport TV, Premier e Amazon Prime também transmitem Vasco e a equipe do Atlético Goianiense. Para terminar, sobre venda da SAF. Alguns interessados já apareceram. O Vasco conversa muito com a CAP diariamente para que possa chegar a um denominador comum. A CAP quer, nesse momento, reaver os valores que foram investidos, né? Até porque ela virou a controladora das dívidas da 77. E espera-se que até o ano que vem a gente já tenha tudo acertado para uma possível venda da SAF do Vasco. Obviamente, como já se foi falado aí, também se estuda uma forma do associativo se manter com a maior parte das ações, mas nesse momento está sendo aí visto projeto esportivo, entre outras questões, porque, obviamente, para alguém fazer um investimento para ficar com menos ações está difícil. Mas se for possível, o Vasco prefere ficar com a maior parte das ações. Vamos ver. Nos próximos dias a gente deve ter novidades aí pintando sobre a venda da SAF do Vasco. Então é isso. Tamo junto. Até a próxima. Saudações vascaínas. Deus abençoe a todos e valeu.